A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que estão ligadinhos na nossa programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. É uma série de programas onde estaremos aqui respondendo as perguntas de nossos amigos internautas. Estão enviando as suas perguntas através do e-mail, através do Facebook, e na medida do possível nós estaremos aqui então respondendo essas perguntas. Hoje nós estaremos aqui, então, falando um assunto muito importante. Vários e-mails que nos enviaram pelo Twitter, para nós, então, responder ou esclarecer um pouco sobre os 7 selos do Apocalipse, ou, propriamente, quem são os 4 cavaleiros de Apocalipse, do capítulo 6. É um assunto importante, porque se trata de algo futuro. São 4 cavaleiros. Então nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir, aonde a Bíblia nos diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então as pessoas, agora, eles vão começar a sentir a necessidade de Jesus quando eles verem esses 4 cavaleiros surgirem. Muitos intérpretes confundem este cavaleiro do capítulo, o cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse, com este cavaleiro do capítulo 6. O do capítulo 19 de Apocalipse é Jesus Cristo. Ele vem com as suas vestes salpicadas de sangue. Nós vamos ver depois, mais para o final, para você entender. Ele vem com um nome escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, aquele não tem dúvida que é o próprio Jesus. Agora, esse do capítulo 6, eles confundem, achando que é o mesmo. Só que esse, nós vamos entender que esse é o anticristo e não se trata de Jesus, né? Porque esse não pode ser Jesus. Por quê? Porque Jesus é quem abre o selo. Então, quando Jesus abre o primeiro selo, é que surge esse cavaleiro branco. Então, Jesus não pode abrir o selo e ele mesmo aparecer montado no cavalo branco. Aí o texto seria escrito de outra forma. Teria dito: e quando o cordeiro abriu o selo, ele apareceu montado no cavalo branco. Não, daí seria mais ou menos assim. Mas o texto diz bem claro. E olhei e eis um cavalo branco, no versículo 1 diz assim: e havendo o cordeiro, Jesus Cristo, aberto um dos selos, ouvi um dos 4 animais que dizia: vem e vê. E aí olhei e eis um cavalo branco. Então observe que não pode ser Jesus, porque foi ele quem abriu o selo. Então este cavaleiro aqui, ele é o anticristo. Então esse primeiro selo do capítulo 6, versículo 1 e 2, serão abertos logo no início da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja. Então observe que é dado uma coroa para o cavaleiro do cavalo branco, que saiu vitorioso para vencer. Então não quer dizer que ele vai vencer sempre, ele saiu vitorioso para vencer. Esse não pode ser Jesus Cristo. Ele não pode ser Jesus Cristo. Então ele é o anticristo, ele saiu vitorioso para vencer. Por que ele traz então esse símbolo de branco e saiu vitorioso para vencer? Porque ele vem montado em um cavalo branco, porque o branco fala de paz. Ele está sobre um cavalo branco porque o branco fala de paz. As vestes dele falam de paz. E porque então, falando de paz, se trata de uma pessoa que vai trazer paz. E isso vai ser o meio que o anticristo vai enganar Israel. Porque ele verá como um personagem tentando, que as pessoas vão imaginar que ele está falando a verdade, mas vai estar falando a mentira. Porque a paz que ele vai trazer é uma paz falsa. Então as pessoas vão perceber
que parece ser uma paz verdadeira. Então eles vão aceitar, principalmente a nação de Israel. A Bíblia diz que eles vão aceitar um acordo com o anticristo e eles vão fazer então um pacto com o anticristo por 7 anos, conforme está em Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Então o anticristo ele virá, será um mentiroso que vai enganar Israel, porque Israel ainda hoje espera o Messias. Ele está esperando o Messias, porque aquele Messias que veio, eles esperavam que viesse um Messias diferente, como eu sempre falo nos programas aqui. Eles esperavam que viesse um rei, já numa carruagem enfeitada, um rei que comandasse todos os exércitos e destruísse os exércitos e pelejasse contra Israel, porque Deus tinha prometido livrar Israel da mão dos opressores. Então aquele Messias que veio, simples, humilde, nasceu uma estrebaria, esse não é Jesus. Não creio que é Jesus. Aí eliminaram. Então eles não acreditavam que fosse Jesus, então eles acabaram eliminando. Então eles ainda estão esperando que o Messias verdadeiro venha surgir. É por isso que quando o anticristo surgir, ele vai entrar em Jerusalém, ele vai, enfim, dizer que ele é o Messias, que veio para libertar e trazer paz permanente para Israel. E Israel então vai aceitar. Vai aceitar esse acordo de paz por 7 anos. Então ele vai firmar essa aliança, conforme diz a Bíblia, Daniel 9, 27, com muitos. E na metade da semana, então, vai cessar o sacrifício. E sobre a asa da abominação virá o assolador, isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Israel, quando então descobrir que foi enganado pelo anticristo, eles ficarão muito indignados. Lá em Isaías capítulo 28, verso 15, diz: portanto, dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nós escondemos. É o mesmo que Deus falou através do apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2 e 7, a Bíblia diz que Deus vai entregar a eles a mentira, porque eles não reconheceram a Jesus Cristo no tempo oportuno, porque não aceitaram a Jesus no tempo da oportunidade que tiveram. Por isso Jesus vai permitir que eles sejam enganados. Por 7 anos eles vão fazer esse acordo. Só que quando acabaram os primeiros 3 anos e meio, vão descobrir que foram enganados, que a paz que o anticristo trouxe era falsa. E aí vai ser aonde que eles vão se revoltar contra o anticristo. E aí, segundo o que está na Bíblia, conforme lá em Daniel 2, sobre a estátua, e também Daniel capítulo 7, sobre os 4 animais, ali fala sobre o animal com 10 chifres. Representa então 10 reinados que vão então estar nessa grande guerra, no final da grande tribulação, unidos com o anticristo. Virá da nação do sul e do norte, conforme a Bíblia descreve, Gog e Magog. Então, quando o anticristo ficar inimigo de Israel, é que vai surgir o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, porque o cavalo vermelho fala de guerra. Veja o que diz a Bíblia, Apocalipse 6 e 3, então, sobre o segundo cavaleiro. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, fala de um guerreiro, de um cavaleiro que veio para a guerra, para exterminar com as pessoas, para tirar a paz da humanidade da terra. Esse cavaleiro veio junto com o anticristo, com o cavaleiro branco. Então, é uma das más companhias do inferno. Vem para tirar realmente a paz. Vem para piorar a vida dos moradores da terra. Porque além dos dias difíceis pelos quais os homens estarão passando, a nação de Israel, enfim, o mundo inteiro estarão passando, com tantos males, com tantas catástrofes, que o próprio Deus vai enviar na terra,
porque a Bíblia diz que será o dia o grande dia do Senhor, é o dia que o Senhor vai então se vingar dos moradores da terra, porque viraram as costas para Deus. Isso tem muita passagem na Bíblia, como Joel capítulo 2, Sofonias capítulo 1, verso 12 a 18, será o grande e terrível dia do Senhor, dia de angústia, dia de ânsia, dia de dores, de aflição, os homens andarão angustiados, chorando, sem saber o rumo a tomar. Por quê? Porque não aproveitaram o tempo da oportunidade, que é hoje o tempo da graça de se arrepender. Por isso eles vão enfrentar a grande tribulação, e aí essas grandes catástrofes virão sobre a terra. Então, além de tudo isso, vai então vir este homem, este espírito diabólico, montado num cavalo vermelho, que representa a guerra, para tirar então a paz das pessoas. Ele é um símbolo de muito sangue na terra, porque ele está de vermelho e tem uma espada na mão. Então ele vem para colocar medo nas pessoas. Vem para tirar de vez a tranquilidade, não somente de cidades, de países, mas do mundo inteiro. E principalmente da nação de Israel. Então, nesse momento, vai dar início à segunda parte da grande tribulação. Então, as guerras vão dar início, até se tornar uma grande guerra, possivelmente a terceira grande guerra mundial, que a Bíblia chama de a Guerra de Armagedon. No finalzinho da grande tribulação, ele vai se desenrolando guerras e mais guerras, vai ter muitos conflitos. Só que quando chegar no finalzinho da grande tribulação, o anticristo com 10 nações invadirá Israel, e Israel terá também outros países a favor dele, mas Israel não vai ter força para resistir. Israel vai estar indefeso. Vai estar indefeso porque eles não vão mais precisar de armamentos, porque o anticristo trouxe uma paz falsa. O anticristo, com certeza, como cabeça da nação de Israel, vai ser um trapaceiro, um caloteiro, vai ser um usurpador, né? Então ele vai tentar, então, com certeza, vender todos os armamentos de Israel, deixar Israel desaprevenido, porque com certeza vai dizer, você não precisa mais de arma, porque eu estou aqui para proteger. Ele vai ter poder até de mandar fogo do céu, ele olha para uma pessoa e ele pode, de repente, com a permissão de Deus, fulminar aquela pessoa pelo poder que ele vai ter usado por Satanás. Então, Israel vai pensar, não, então não precisa mais investir esse dinheiro em arma, realmente vão investir em outras coisas mais lucrativas, e aí vai ser onde eles vão estar indefesos, sem armamento, e as nações, depois que o anticristo ficar contra eles e armar uma grande guerra com 10 nações, Israel não vai ter como escapar. E as nações vizinhas, ou as nações que estiverem a favor dele, melhor dizendo, não vão ter muita reação também. Mas mesmo assim vai morrer a quarta parte da população da terra. Então, o terceiro cavalo, ele é um cavalo preto. É um cavalo preto. E o preto, ele fala de fome. E aí, então, começa os problemas a acontecer. Veja o que diz a Bíblia agora, então, no versículo 5, assim. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava assentado um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, tudo isso irá acontecer na grande tribulação. Este é mais um demônio, é mais um espírito diabólico de confiança de Satanás. Você não pensa que é literal esse cavaleiro, ou seja, que vai vir 4 pessoas montadas em 4 cavalos e vão sair por aí guerreando, não. Esse é um meio de expressão que são demônios, é invisível. É um poder diabólico que vai atuar nesse tempo. Então vai ser um poder diabólico que vai atuar na vida do anticristo. O anticristo é uma pessoa literal que vai vir. O único literal desse cavaleiro é o anticristo. Ele vai vir como pessoa para então enganar Israel, só que a paz que ele vai trazer já é um demônio que vai atuar na vida dele para mentir para Israel. O cavaleiro vermelho não é uma pessoa literal, ele é um demônio, é um espírito e virá com poder para levar as pessoas a guerrearem.
conflito na família, esposo contra esposa, filhos contra pai, mãe, mortandade na família, na sociedade, e muitas guerras internas e muitas guerras externas também. Tudo isso vai acontecer. E este cavaleiro preto não é literal, como já falei, ele é um demônio que virá para trazer problemas financeiros. Ele virá para trazer pragas para as lavouras, ele virá para trazer seca, ele virá para trazer inundação, ele virá para trazer muitas outras catástrofes que atingem a humanidade na parte financeira. Ele também, quando surgir esse cavaleiro vermelho, ele também, ou melhor, esse preto, ele também, esse demônio do cavalo preto, ele vai induzir o falso profeta, que é a segunda besta, que está em Apocalipse 11, versículo, ou melhor, 13, versículo 11, que vai ser a segunda besta. A Bíblia diz que o primeiro surge no capítulo 13. Ele vai surgir do mar, esse é o anticristo que virá para trazer a falsa paz. Só que depois virá um auxiliar dele para ajudar ele, que é o falso profeta no versículo 11. Ele vai cuidar da parte religiosa. Então esse cavalo preto, esse demônio, vai usar esse falso profeta para fazer uma imagem por no centro de Jerusalém, fazer com que as pessoas o adorem essa imagem, né? Porque é a imagem da primeira besta. E ele vai ter, então, um controle total da população do mundo. Um controle total não. Ele vai tentar controlar a população do mundo. Ele vai fazer, então, com que as pessoas sejam marcadas com um sinal, que todo mundo conhece, o sinal da besta. É um sinal na mão direita ou na testa. Então, quem não tiver esse sinal não vai poder comprar e nem vender. Por isso que aqui fala de fome. As pessoas que não tiverem sinal não vão poder comprar. E aí, como é que eles vão manter a sua família? Como é que ele vai sustentar os seus filhos? Como que ele vai, então, sobreviver nesse período? E aí a fome vai ser terrível. A fome vai ser muito terrível. A Bíblia diz que os homens vão desejar morrer e não vão conseguir. Porque, além de tudo, Jesus vai repreender a morte por 5 meses. Está lá em Apocalipse 9:5. Ele vai repreender a morte. Então vai ser muito triste para quem ficar aqui na terra, quando surgir este cavalo preto. Em Isaías 56, 51, verso 6, diz assim: levantai os vossos olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão. Aí então, nessa parte, está falando de um período de grande calamidade sobre a terra. É o período ainda do cavalo preto. É o período ainda do cavalo preto. Por 5 meses vai ser repreendida a morte. Mas não durará 5 meses, vai durar 3 anos e meio. Então, muitas pessoas vão morrer, como eu já falei, a quarta parte da população da terra. Então, a Bíblia diz que a terra vai se envelhecer como vestido. E quando o vestido fica velho, o que acontece? Ele começa a desfiar, ele começa a rasgar, ele começa a perder a sua cor e perder a sua beleza. A terra já sofreu muitos ataques dos homens. Desmatamento, poluição, muito pecado sobre ela. E essa terra está perdendo a sua cor e a sua beleza. As plantações hoje não dá nada se você não usar agrotóxico, se não usar veneno. Então a terra não é mais a mesma fértil como era no Jardim do Éden. Lá em Romanos capítulo 8, verso 22, diz assim: porque sabemos que toda a criação está gemendo juntamente com dores de parto até agora. Toda a natureza, seja ela animada ou inanimada, está gemendo hoje. Toda a natureza, quer seja animais, répteis, quer seja desde os mais minúsculos répteiszinhos, até a própria natureza que é inanimada, estão gemendo. Os rios estão gemendo, as matas estão gemendo, a terra está gemendo, porque há muito sangue derramado sobre ela, há muito pecado, há muita poluição, há tantas coisas que afetam a própria natureza, e a Bíblia diz que está gemendo. Então, a fome será imensa na grande tribulação. E quando então, enquanto existir alimento, quando não existir alimento e não poder comprar, vão sofrer uma fome terrível. E aí vai surgir, nesse momento também, o quarto cavaleiro.
Vamos ler Apocalipse, capítulo 6, versículos 6 e 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que se sentava sobre ele tinha-se por nome Morte. E o inferno seguia, olha só. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Como eu já falei, a quarta parte da população vai morrer durante a segunda parte da grande tribulação dos últimos 3 anos e meio. Este cavalo amarelo, ele vem acompanhado com os demônios. Não, é um representante do inferno. Amarelo fala de morte. Então representa a grande mortandade que ocorrerá na grande tribulação, tanto com a fome, com as pragas, com as catástrofes, com as guerras. A morte não é somente nesse período, ele representa todo o contexto de todas as pessoas que morrerão em toda a grande tribulação. Então este vem trazer a morte de maneira trágica para os moradores da terra, para aqueles que se negaram a receber o amor de Jesus Cristo. Ou mesmo para aqueles crentes desviados da palavra de Deus que ficaram no arrebatamento da igreja. Pode ter certeza que os que ficaram vão sofrer muito, muitíssimo mesmo, porque essas pessoas são conhecedoras da palavra. E quando eles virem todas essas catástrofes, e os amigos deles, os parentes deles, quem sabe mãe, pai, marido, mulher, já não estão mais com eles porque foram arrebatados, eles vão sofrer muito, vão chorar, vão lamentar. Então, 1/4 dos habitantes da terra irão morrer. Isto é, praticamente 25% vão morrer na segunda parte da grande tribulação. São muita gente. A Bíblia fala lá em Zacarias que também a terça parte vai ser tirada. Então, somar tudo chega a quase 50%. Hoje, praticamente, talvez mais de 3 bilhões do mundo todo. Isso com espada, com fome, com pestilência, com catástrofe. Então, observe que esses 4 cavaleiros vêm juntos, mas eles não surgirão ao mesmo tempo. É bom que nós entendamos que o primeiro cavaleiro branco, como eu já falei, o anticristo, ele vai surgir logo no início da grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Ele vai aparecer querendo se passar por Cristo, como eu já falei. Por isso que ele vem montado em um cavalo branco, porque o branco, como eu já falei, fala de paz, e ele vem então imitando do que seria a segunda vinda de Jesus, que está lá no capítulo 19, que nós vamos ler depois. Ele vem tentando imitar Jesus Cristo. Então ele vai tentar fazer tudo que Jesus vai fazer depois, só que de uma maneira falsa, porque ele não tem poder para isso, não foi delegado para ele. Ele vai fazer segundo as forças dadas pelo próprio demônio. Então, os outros 3 cavaleiros vão surgir na segunda parte da grande tribulação. Na primeira parte será só o cavalo branco, que é a falsa paz. Então, quando a aliança com o anticristo for rompida, é bom salientar mais uma vez, então dará início a segunda parte da grande tribulação, então virá acompanhado de muitos caos. Será neste momento que Deus então começará a enviar as pragas sobre a terra. As grandes catástrofes, terremoto como nunca houve desde o princípio do mundo, conforme está lá em Apocalipse 16 e 18. A Bíblia diz que vai acontecer um grande terremoto que nunca houve desde a fundação do mundo. Tudo isso Deus vai enviar porque é o dia da vingança do nosso Deus, o dia do Deus Todo-Poderoso. Então os homens vão desejar morrer, não vão conseguir por 5 meses. Como se não bastasse isso, o anticristo, depois que se tornar inimigo de Israel, o anticristo, juntamente com 10 nações, como eu já falei, nações poderosas, vão invadir Israel, com certeza com muitas armas pesadas. Quais os países hoje que têm bomba atômica? Bom, atualmente, os países que têm bomba atômica hoje, que já foi comprovado, Estados Unidos, a Rússia, a França, o Reino Unido, também a China, a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte. Esses países já foi comprovado que têm bomba atômica. Mas muitos outros poderão também ter, que não é do nosso conhecimento, mas estão, quem sabe, escondida num sigilo absoluto. Entre eles está, por exemplo, Israel, que provavelmente possui, mas ninguém sabe, embora não seja confirmado.
O Irã também não é confirmado, mas quem sabe possa ter. Só que Israel, podemos descartar que Israel, com certeza, nesse tempo, se tem, o anticristo vai se desfazer para depois, ele não é bobo, depois isso não ser usado contra ele quando o anticristo lutar contra Israel. Porque, primeiramente, o anticristo vai ser o cabeça de Israel. Depois ele vai ser inimigo de Israel e vai ser o cabeça de outras 10 organizações. Então, esta guerra será realizada na planície de Esdrelon, que vai ser então centralizada na terra de Israel, porém com desdobramento e combates por todo o mundo. É bom que nós entendamos que o foco principal é Israel, mas será envolvido os países do mundo inteiro. Porque há países que defendem Israel, mas há países que são contra Israel. Então é bom nós entender isso, por isso que vai acontecer uma guerra muito grande, a Bíblia chama de Armagedon. Diz o profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 31, que chegará como estrondo até a extremidade da terra de Israel, porque o Senhor tem contenda com as nações e entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entrarão em guerra, diz o Senhor dos Exércitos. Então a grande verdade é que Israel, com todo o seu poder de armamento que tem hoje, eles não terão paz, porque serão muitas nações amigas do anticristo e provavelmente o anticristo vai desarmar Israel antes. Então Israel só terá paz de verdade quando o verdadeiro Jesus vier. E isso só acontecerá no final da grande tribulação, porque quando Jesus voltar pela segunda vez, no finalzinho da grande tribulação, ele virá como príncipe da paz. Então as guerras vai cessar. Os homens vão transformar suas espadas em enxada em arados, como diz Isaías no capítulo 2, versículo 24. E é bom que nós entendamos que essa expressão quer dizer que a paz que Jesus vai trazer, o povo, eles não precisarão mais de armas de guerra, porque todos os movimentos de guerra vai cessar. Observe que o acordo que o anticristo fez, com Israel, foi um acordo de 7 anos. E ele tentou imitar o que seria o reinado de Jesus no futuro, de modo que a primeira coisa que ele foi fazer é trazer paz à terra. E essa paz durou 3 anos e meio, até que Israel descobriu que foram enganados. Então, quando Israel estiver agora cercado pelos exércitos, que não tiver mais por onde escapar, então eles vão clamar angustiado pelo verdadeiro Messias. Então Jesus juntará os seus anjos e a igreja descerá no Monte das Oliveiras, conforme está lá em Zacarias 14:3 e também em Mateus capítulo 25, verso 26 a seguir. Então Jesus vai descer com a igreja e vai pisar no Monte das Oliveiras. Também Zacarias 14:4 diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente e o norte. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, uma parte para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Então veja que Israel, quando verem Jesus voltar no Monte das Oliveiras, eles vão se alegrar muito, eles vão ficar muito felizes. Lá em Isaías 52:8, a Bíblia diz assim: eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente e exultam, porque com seus próprios olhos eles vão ver o Senhor voltar a Sião. Olha que coisa maravilhosa. Eles vão ficar espantados, de uma forma eles vão chorar, não de tristeza agora, mas de alegria, porque eles vão ver Jesus voltando. Agora esse é o Messias, vai dar livramento para nós. Glória a Jesus. No capítulo 52, verso 9 e 10 de Isaías também diz assim, que eles clamam cantando, exultando juntamente deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. Desundou o seu santo braço para os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão o Salvador do nosso Deus. Verão a salvação do nosso Deus. Todas as pessoas do mundo inteiro verão através da internet, verão através da televisão, e verão também ao vivo Jesus voltando para livrar Israel.
Imagina aquele grande exército lá em conflito, e guerra, e bomba, e armamentos pesados. De repente, olha para cima, um exército enorme, descendo juntamente com Jesus. E um exército muito grande também, de bilhões e bilhões de crentes salvos, a igreja, juntamente com os salvos do Velho Testamento, que não faz parte da igreja, mas que são os salvos do Velho Testamento, também estarão com a igreja e descerão. Ali no Monte das Oliveiras, uns ficarão com certeza no ar, sobrevoando, e as pessoas ali sem nada o que fazer ficarão estático, talvez alguns sem poder se mover, espantado, sem saber o que fazer. Então o povo de Israel vai se alegrar muito, porque os seus próprios olhos vão ver o Senhor que está voltando. Então o apóstolo João, ele descreve esse episódio que eu falei sobre o cavalo branco do Apocalipse 19. Então agora nós vamos ler esse texto da Bíblia para os irmãos entenderem como será então essa segunda vinda de Jesus no finalzinho da grande tribulação. Veja o versículo primeiro também, antes de nós falar sobre esse cavaleiro, o que diz. Depois, vamos ver aqui, depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Senhor. E aí chega no versículo 11 e 16, diz assim, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome, pelo qual se chama, é a palavra de Deus. E seguia no exército do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa estava escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Esse é o verdadeiro Jesus. Conforme João relata, nesse texto, ele viu um homem montado em um cavalo branco que seguia um grande exército do céu. Conforme eu já falei, vai ser a igreja, os anjos e os salvos do Velho Testamento. Pois nesse momento, como descreve Mateus 25, 26, a igreja vai estar com Jesus. Então observe que antes de Jesus pisar a terra, aparecerá um sinal no céu, conforme nós vemos no versículo 1. E esse sinal, então, vai ser o momento em que o Filho do Homem vai se deslocar até a terra. Os judeus, então, vão reconhecer Jesus, vão olhar para ele e vão chorar como quem chora por uma criança que perdeu, a Bíblia diz em Zacarias 2:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão sobre ele, como quem chora por um filho unigênito que perdeu. Chorarão amargamente por ele. Então, veja que Zacarias está dizendo que Israel ele vai chorar, agora de alegria, como se estivesse desesperado, porque verão agora realmente o verdadeiro Messias para livrar eles. Jesus vem com as vestes aplicadas de sangue. Esse sangue é de todas as pessoas que morreram na grande tribulação, representando também o sangue dele vertido na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele vem então com uma coroa na cabeça, cheia de grandes diademas. Ele vem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, isso vai ser algo muito glorioso. Lá em Romanos, a Bíblia diz assim, Romanos 11:26, assim quase naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardamos na sua salvação, regozijemos e nos alegremos.
Então o povo de Israel vai se converter em massa naquele momento, porque eles vão com certeza chorar, vão dizer, esse é o Messias, eu quero servir a ele. Então, quando Jesus pisar em Jerusalém, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser o seguinte, ele vai destruir as nações que estiver guerreando contra Israel. Ele vai vir para livrar Israel. E só que ele não vai usar de misericórdia com ninguém. Ele vai usar o seu poder natural dele, como divino, como Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai, conforme diz em Zacarias, vamos ler Zacarias, capítulo 14, versículo 12, quer ver como que Deus vai então punir essas pessoas? Capítulo 12, versículo 2. Ou melhor, capítulo 14, versículo 12 de Zacarias. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que estiverem guerreando contra Israel. Observe. A sua carne apodrecerá. Estando eles em pé, seus olhos apodrecerão em volta de suas órbitas e a sua língua apodrecerá na sua boca. Então, essas pessoas vão morrer fulminadas pelo poder de Jesus. Jesus simplesmente vai olhar para eles. E eles começam a apodrecer a carne, os olhos, e eles vão morrer ali fulminados. Vai ser terrível. Todos que estiverem guerreando contra Israel. Então, a segunda coisa que a gente vai fazer, então, é prender a besta e o falso profeta e lançar no lago de fogo. Isso está escrito lá em Apocalipse 19 e 20. E aí termina a grande tribulação. Os salvos ali passarão pelo julgamento do julgamento das nações vivas, que Joel profetizou no capítulo 3, versículo 2, e enfim, Mateus 25, 33 a 40, que nós já falamos sobre esse assunto. Então, o meu foco hoje é sobre os 4 cavaleiros. Eu espero que eu fui convencendo. Se você tem alguma dúvida, ainda pode me escrever. Está no início do vídeo aí, na intro, está ali o meu o Facebook, está ali o Twitter. Você pode mandar teu comentário, você pode mandar teu elogio ou crítica, ou pode mandar também ali a sua pergunta, a sua dúvida. Estaremos, na medida dos programas aqui, tirando e esclarecendo as dúvidas de nossos amigos. Muito obrigado